noite a todos. Convido-os a abrirem as suas Bíblias na terceira epístola de João. A pequena epístola, a terceira epístola de João. Muito bom vê-los todos. Se você está visitando a nossa igreja esta noite, saiba que aqui na sala anexa tem não só os banheiros, mas tem água. Tem muita água, inclusive. Então fica à vontade. Devido ao calor, parece que hoje é um dos... Eu já falei isso em outra ocasião, mas hoje também está entre os dias mais quentes do ano. Então, se precisar sair para tomar água, fica à vontade, tá bom? Terceira João. Nós vamos fazer a leitura e depois a exposição desse texto. Diz assim a partir do versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto ao Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, essa palavra, ela pertence a ti. Essa palavra, ela é sua. E o Senhor nos entrega esta palavra com a promessa de que, se nós ouvirmos essa palavra e obedecermos essa palavra, conheceremos a tua vontade. Nós conhecemos, através da sua palavra, as boas novas do Evangelho. E temos crido que Jesus Cristo é o Rei que morreu crucificado e ressuscitou. É nele que confiamos. É ele que ouvimos. Pedimos, Senhor Deus, nos faça mais como Jesus Cristo, através da sua palavra. Pedimos isso no nome de Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo João, ao escrever essa epístola, já tem mais de 80 anos. Os outros apóstolos, nesta altura, já tinham morrido. Diz a tradição que o apóstolo João foi o último dos apóstolos a falecer. Então o apóstolo João, ele está no finalzinho do ministério dele. Ele já tem muitas histórias para contar, muitas lições aprendidas,
muitas lições para ensinar. E agora, no finalzinho da vida dele, ele escreve uma carta onde essa carta ela é saturada por amor e amizade. A palavra amor, inclusive, é usada mais de 5 ou 6 vezes aqui, só nesses 15 versículos. E olha como ele começa o seu texto, a sua carta. O presbítero, o ancião, o apóstolo João, já com 85 anos por aí, já é um ancião. E ele diz assim: olha, eu, o idoso, escrevo a você, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Ao amado Gaio que eu amo. O meu irmão querido, que é muito querido para mim. Ele quer incentivar o seu irmão, encorajar o seu irmão. Mais do que só um irmão com quem ele tem um relacionamento de troca de experiências espirituais ou experiências religiosas, um conversando sobre a igreja de outro. Não só isso, mas ele entende que Gaio é o seu amigo. Ele é alguém que está caminhando junto com ele há um bom tempo. E ele vai dizer no versículo 2, olha, amado, mais uma vez, amado Gaio, que eu amo, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João aqui escrevendo ao seu amigo Gaio, e ele diz assim: olha, Gaio, eu queria que a sua saúde fosse tão bem quanto a sua alma é. Isso nos dá a entender que Gaio ele sofria de alguns impedimentos no seu bem-estar físico. Mas o apóstolo João está dizendo: meu irmão, meu amigo, eu peço a Deus, acima de tudo, eu peço que Ele ajude a sua saúde a estar tão bem quanto está a sua alma. E vale aqui a reflexão, irmãos. E se Deus fizesse o nosso bem-estar físico no mesmo nível do nosso bem-estar espiritual? Qual é a condição da sua alma hoje à noite? Como está a sua alma hoje à noite? O reverendo Cláudio, não vou lembrar o nome dele, ele é um pastor presbiteriano lá no sul dos Estados Unidos. Ele falou assim, a respeito dos Estados Unidos: se a alma da nossa nação, quero dizer, se o bem-estar físico da nossa nação fosse igualada à condição da nossa alma, nós seríamos o povo mais doente e fraco na face da terra. Porque aquilo que nós chamamos de alma, ela é invisível aos olhos. E é fácil nós mantermos uma aparência de bem-estar, aquilo que é visível aos homens, aos nossos amigos. Mas João conhece o seu amigo Gaio. E ele diz assim: irmão, a sua alma está bem. Você é temente ao Senhor. Você busca obedecer à palavra de Deus. Você abre a sua casa para receber pessoas que estão em viagem para plantar igrejas, fazer trabalho missionário. A sua alma, a prosperidade da sua alma está bem. Que Deus faça então a sua saúde bem também. Aqui nós temos uma carta do apóstolo João ao seu amigo Gaio. E continuando no versículo 3, ele diz assim: olha, eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo o testemunho desses irmãos. Ou seja, algumas pessoas tinham saído para fazer uma viagem, provavelmente uma viagem missionária, saíram da igreja onde João servia, e nesta viagem chegaram na igreja de Gaio. E Gaio fazia questão: você precisa de um lugar para passar a noite? Venha na minha casa. Minha casa não é muito grande, não. Tem um quarto um tanto apertado, mas é lá onde vocês vão ficar. Eu faço questão. O que é meu é seu, porque nós servimos o mesmo Senhor. Nós fomos alcançados pelo mesmo Evangelho. Passa a noite aqui na minha casa. Conheça a minha família.
E aí vai dizer no versículo 3, o apóstolo João vai dizer, olha, esses irmãos, quando eles voltaram de viagem, eles trouxeram um belíssimo testemunho a respeito da tua verdade, como tu andas na verdade. Não apenas fala, mas você tem um andar na verdade. Você vive a verdade. Nas outras epístolas de João, o ancião João, o apóstolo João, ele vem trabalhando as heresias que estão tentando infiltrar na igreja. E uma dessas heresias é de que Cristo não seria necessariamente rei. Cristo não é necessariamente Deus. Essa é a heresia que às vezes, hoje em dia, inclusive bate nas nossas portas. O pessoal da seita Testemunho Jeová vão de porta em porta divulgando essa heresia. Jesus Cristo é grande, Jesus Cristo é poderoso, mas ele não é o único Deus. E olha lá, talvez nem seja Deus. Aqui, em 3 João, quando João fala assim, olha, irmão, você anda na verdade, ele se refere à verdade de que Cristo reina, de que Cristo é Deus, de que Cristo salva, de que Cristo acolhe pecadores e transforma corações. E o apóstolo João, já bastante idoso, vai dizer, olha ali no versículo 4. Qual o resumo da vida do apóstolo João? Não tenho maior alegria do que esta, diz o versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos, meus discípulos, andam na verdade. Não apenas proferem, falem da verdade, mas andam na verdade. Isso levanta para nós a pergunta: qual seria a maior alegria da sua vida? O que é que te mais daria felicidade? Em resumo, o que coloca um brilho no seu olhar quanto àqueles com quem você anda? Os seus amigos, a sua família, seus filhos. Mas continuando. Agora, o apóstolo João vai escrever ao seu amigo, no versículo 5: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Aqui nós temos, irmãos, o apóstolo João exercendo um ministério, um dos seus ministérios. Um ministério para o qual nós somos convocados. O ministério de encorajamento. Encorajamento, eu gosto daquela definição que diz assim que encorajar é emprestar coragem. É fortalecer, é animar, é dizer, olha, amanhã é um novo dia. Vamos adiante. E é isso que o apóstolo João faz ao escrever para o seu amigo Gaio. Amado, procedes fielmente e continue fazendo isso. Você abre a sua casa para receber até estrangeiros, pessoas que você não conhece muito bem. Mas você sabe que eles estão vindo de viagem para plantar igrejas, para evangelizar, para conhecer as igrejas, e por causa do amor que você tem para com Cristo, o amor compartilhado que vocês têm com esses irmãos, Gaio, vez após vez, você abre a sua casa e a sua hospitalidade, mesmo sofrendo de provavelmente alguma doença, algum mal-estar físico. Apesar disso, a sua hospitalidade diz muito acerca do amor que você tem para com Cristo. Interessante isso, irmãos. Hospitalidade. Abrir a casa. Ser a casa
para quem não tem casa. Receber para dentro da sua casa. Era isso que Gaio fazia. O pouco que ele tinha, com os limites que Gaio tinha. Pelo que nós entendemos pela leitura, Gaio não era um jovem com sua saúde 100%, com energia 100%. Ele era alguém que trabalhava com certos limites. Mas ele abria a sua casa, ele recebia o povo de Deus. E nisso, o apóstolo João diz: olha, eles dão testemunho do teu amor. Queridos, vocês sabem quem nos dá o maior exemplo de hospitalidade? Você não precisa virar lá, mas lá em João 14, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz assim acerca da sua casa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos: eu queria que a gente estivesse sob o mesmo teto, sentados ao redor da mesma mesa. E eu vou para a casa do meu pai preparar um lugar, não preparar lugares distantes, mas na casa do meu pai já tem moradas para todos. Nós vamos ser vizinhos, vamos dividir quartos, nós vamos usufruir da hospitalidade divina. E aí João tem isso em mente quando ele escreve a Gaio: o amor que você tem por Cristo fica óbvio na sua hospitalidade. Você abre a sua casa da mesma maneira que o seu Salvador abrirá um dia a sua casa para nós. Ainda em 3 João, no versículo agora 6, no final, ele vai descrever as pessoas que estão viajando para divulgar o evangelho, e ele vai dizer: olha, esses, por causa do nome, o nome de Cristo, saíram, nada recebendo dos gentios. Eles deixaram as suas famílias, eles deixaram os seus negócios, eles deixaram talvez a cultura que eles conheciam tão bem, eles deixaram as cidades e agora estão viajando para anunciar o evangelho, para testificar quem é aquele que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. E aí no versículo 8, o apóstolo João, e aqui ele encerra a sua palavra dirigida a Gaio, ele vai dizer assim: olha, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Irmãos, me parece que Gaio não tinha o chamado, não foi convocado por Deus para fazer trabalhos missionários. Estamos aqui em terceira epístola de João. Agora o versículo 8. O apóstolo João, quando ele escreve a Gaio, me parece que Gaio não era uma pessoa que tinha muita disposição ou capacidade ou até chamado ou dons para sair fazendo viagens missionárias. Não é todo mundo que tem. Eu fico feliz que eu tenho o testemunho do meu pai, que tinha essa vontade. Ele, aos 18 anos, conheceu um missionário. Missionário de onde? Brasil. Queria conhecer Brasil. Aí ele saiu lá de Texas com 18 anos, conhecer Manaus, na Amazônia, se apaixonou pela ideia de fazer trabalhos em outros países. Casou, mudou para o Brasil. E aí começa então a vida do meu pai em outras terras. Mas não é todo mundo que tem esse chamado, não é mesmo? Gaio não tinha esse chamado. Mas olha o que o apóstolo João diz. Ele vai dizer assim: olha,
Gaio, você se torna cooperador deste trabalho. O simples fato que você apoia esses irmãos, você abre a sua casa para esses irmãos, você compartilha ali um café simples que seja, mas você encoraja esses irmãos, você se torna cooperador. É como se você estivesse indo junto com eles. O apóstolo João, veja, irmãos, o último apóstolo vivo, 80 e tantos anos, ele sabe o que é ser ajudado pela igreja. Ele sabe o que significa ter alguém andando ao lado, cooperando. E ele também sabe o que é ter alguém dificultando o trabalho do evangelho, que é o segundo assunto aqui nesta carta. Olha ali no versículo 9. Nós tivemos um exemplo de alguém que abria a sua casa. Agora vamos ter o exemplo contrário. O outro lado da moeda. Diz o versículo 9. Escrevia alguma coisa à igreja. Qual igreja? Provavelmente a igreja de Gaio. A igreja onde Gaio servia, onde ele era membro. Escrevia alguma coisa à igreja. Mas um tal de Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes. Olha só, qual a situação de Diótrefes? Enquanto Gaio coloca à disposição de Deus o pouco que ele tem, Diótrefes está procurando estar sempre no holofotes, nas luzes do palco. Ele quer aparecer. O apóstolo João conhece o tipo dessa pessoa. Ele diz assim, olha, Diótrefes, ele gosta de exercer, de ter a primazia entre os irmãos da igreja. Não sabemos se Diótrefes era pastor, se ele era assistente pastoral, se ele era diácono, se ele era professor de EBD. Não sabemos. O texto não nos dá o título. Mas Diótrefes entendia que o seu papel era mandar naquela igreja. O primeiro a opinar era Diótrefes. O primeiro a dar voz a uma opinião era Diótrefes. O primeiro a falar alguma coisa e falar alto para todo mundo ouvir era Diótrefes. Ele falava muito, esse homem. E falava mal. Diz o versículo 10. Por isso, parece uma mãe escrevendo, né? O apóstolo João. Por isso, se eu for aí, se Deus me dê saúde para fazer uma visita aí na igreja, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Talvez na sua tradução diz calúnia, é a mesma coisa. Palavras contra nós. Esse irmão, ele não aceita o ministério de João. Não sabemos o porquê. Inventou na cabeça dele, ele não aceita. Ele não é necessariamente um herege que nega a divindade de Cristo, o papel de Cristo na salvação. Ele não é necessariamente um herege. Até porque o apóstolo João não chama de tal. Mas ele é um homem que está não avançando o reino de Deus, ele está servindo de obstáculo no avanço do reino de Deus. Nas fofocas que ele cria, ele fala mal do apóstolo João. Ele fala mal de Gaio. O Gaio também só recebe pessoas na igreja, na casa dele. Vocês sabem por quê? Vocês sabem porque eu fiquei sabendo? Porque o apóstolo João, todo mundo acha que ele é aquele santo, mas vocês também não sabem que ele é. E aí, esse tal Diótrefes, ele faz questão de não receber ninguém. Na minha casa não entra ninguém. No meu púlpito não entra ninguém. Na minha igreja não entra ninguém. E se você quiser receber alguém, olhe no final do versículo 10. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Cara, que cara chato! Ao invés de avançar o reino de Deus, ao invés de ajudar aquela pequena igreja a pensar além de si mesmo,
há de entender, irmãos, nós estamos aqui servindo no Jardim Morumbi, aqui em São José dos Campos, mas tem outros irmãos servindo em outros bairros, em outras cidades, em outros países. Vamos orar por eles. Vamos recebê-los nas nossas casas. Ao invés de fazer isso, ele é um irmão que quer fechar as portas, fechar as janelas, fechar as casas, fechar os corações. Ele não recebe, e ai de você, se você discordar dele. Ele faz questão de jogar você fora da igreja. Parabéns, Diótrefes, que queria ser lembrado e está aqui, 2000 anos depois, sendo lembrado por nós. Mas depois, o nome dele consta só depois do nome de Gaio. E Diótrefes só é lembrado hoje, em 2023, porque Deus quer que aprendamos com Diótrefes como não ser membro da igreja. Se você for um membro da sua igreja, não seja esse tipo de membro. Não seja um Diótrefes. Seja um Gaio. Se Deus te deu os dons, seja um João. Seja também, depois leremos, Demétrio, que tem bom testemunho. Seja esses caras. Mas Diótrefes, não. Já basta o diabo guerreando contra a igreja, quando dentro da igreja tem o Diótrefes guerreando também. Ele busca a primazia. E está aí o erro. O apóstolo João acertou na mosca. Quando ele diz assim, sabe qual é o problema de Diótrefes? Ele quer a primazia. E para o cristão, o seguidor de Cristo, quem tem a primazia é Jesus Cristo. Quem está em primeiro lugar é o nosso Senhor e Salvador, aquele que reina ontem, hoje e eternamente. Ele está em primeiro lugar. Nós estamos, no máximo, no segundo lugar. E olha lá. Mas Diótrefes, por causa de uma imaturidade absurda, deseja se colocar como primeiro nome, primeira voz, primeira pessoa a ser obedecida. Agora uma pausa. Na mesma igreja, nós temos Gaio e temos Diótrefes. Na mesma igreja. E aí? Como é que o apóstolo João, então, vai aconselhar o seu grande amigo Gaio? Ele vai dizer, cara, saia de lá. Abandona. Esse navio vai afundar. Saia. Não. Ele vai dizer ali no versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Se você precisar responder a Diótrefes, não responda do jeito dele. Não desça até o nível dele. Não faça isso. Imita o que é bom. Eu tenho 85 e tantos anos nas minhas costas. Siga o meu exemplo, Gaio. Faça o que os outros discípulos de Cristo faziam. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E agora um testemunho particular. Quanto a Demétrio, ou seja, provavelmente era o irmão que entregou essa carta naquela igreja. Ele também precisava de um lugar para passar a noite. E o apóstolo João vai dizer assim, olha, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, essa epístola, ela nos convoca para fazermos 3 coisas. São coisas rápidas, não vou demorar nisso. Primeiro, nos convoca a abrir as nossas casas. Isso aqui está no texto. A hospitalidade de Gaio fala muito mais acerca de Cristo do que essa postura de Diótrefes. Ser um líder na igreja, às vezes, não dá testemunho de Cristo. Ser alguém que abre a casa pode dizer muito mais acerca do seu amor por Cristo do que alguém que está exercendo algum papel de liderança
na igreja. Segundo, a igreja precisa ser cooperadora, na verdade. Ou, não só falando a igreja, mas os cristãos precisam cooperar na verdade. Ou seja, às vezes Deus te chamou para um ministério. Amém por isso. Que Deus te abençoe. Mas procure quem possa te ajudar. Com oração, com encorajamento, com eventualmente um café, um quarto. E nós que não estamos envolvidos necessariamente em um ministério que nos leva para viagens longas e distantes, cabe a nós reconhecermos que podemos participar da viagem missionária, mesmo não fazendo a viagem missionária. Participamos cooperando na verdade. Servindo quem serve, ajudando quem ajuda, ministrando a quem ministra o evangelho. Irmãos, está aí uma bênção que todos nós, está aí um ministério que todos nós podemos servir, independente da nossa idade. O ministério do encorajamento. A igreja precisa de gente que encoraje, que faça como João está fazendo para Gaio. Quando foi a última vez que você escreveu para o seu pastor talvez uma pequena frase? Pastor, Deus te abençoe. Pastor Gilson não está aqui? Eu posso usá-lo como exemplo. Pastor, a sua sermão de manhã, domingo, foi uma benção. Deus te use. Eu estou orando por você. Talvez mandar isso, uma mensagem sábado à noite. Pastor, você vai pregar amanhã à noite? Saiba que aqui em casa tem uma pessoa orando por você. Quando foi a última vez que você escreveu para os professores de EBD? Ou para algum membro que está ali no banco junto com você? Ou talvez algum membro que não pode estar conosco por motivos de saúde ou desemprego. E só encorajado, emprestado coragem e dito, olha, até aqui você tem sido fiel. Continue, continue. É isso que amigos fazem. É isso que o apóstolo João faz com Gaio. E terceiro e último ponto. Irmãos, precisamos ver as nossas amizades. Precisamos conhecer as nossas amizades. A palavra amigo, nossa palavra amigo vem do latim amicus, quer dizer amor, amado, aquele que ama. Amigo é aquele que ama, e João e Gaio, eles demonstram bem essa definição. Eles são amigos. Tanto que no final da carta aqui de João, ele vai terminar assim, olha, no versículo 13. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia eu não quis fazê-lo usando tecnologia. A tecnologia daquela época, que era tinta e pena. Eu não queria usar da tecnologia para comunicar essas coisas a você. Não, não, não. Em breve espero ver-te. Então conversaremos, olhando um no olho do outro. Isso é linguagem de amigo. João está dizendo, Gaio, eu gosto de estar com você. Eu gosto de tomar um café contigo. Eu gosto de falar sobre o ministério com você. E eu poderia até comentar algumas coisas aqui na carta, mas deixa para lá. Eu prefiro comentar quando eu estou com você. E por fim ele encoraja Gaio naquele último versículo, versículo 15. A paz seja contigo. Os amigos do lado de cá te saúdam. Saúda os amigos do lado de lá. Nome por nome. O apóstolo João ele está dizendo, Gaio, nós todos somos do mesmo time. Usamos a mesma camisa. Não tem torcida dividida. Nós pertencemos a Cristo.
e por Cristo viveremos. E em breve, o apóstolo João poderia dizer, em breve por Cristo morrerei. Os meus amigos são os seus amigos são os meus amigos. Eu os amo e nada me dará mais alegria do que saber que os meus filhos, os meus discípulos, os meus amigos, eles andam na verdade de que Cristo reina e que ele voltará em breve nos levar para a sua casa. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas com quem você anda? Eles te encorajam nesse sentido? Ninguém é uma ilha, ou seja, ninguém existe sozinho. Ninguém pode perseverar por muito tempo isolado. Pessoas precisam de pessoas. O cristão não é diferente. Ele precisa ter um amigo como Gaio, como o apóstolo João, como Demétrio. Para aguentar personagens como Diótrefes, precisa de muitos amigos que te exortam na verdade. Que esta igreja seja amiga da verdade. Que seja uma igreja que encoraje os outros a perseverar. Que as nossas orações e as nossas casas estejam cheias de outras pessoas e não só nós mesmos. Irmãos, obrigado pela sua atenção numa noite tão quente como essa. Posso orar com vocês? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela terceira epístola de João. Obrigado por essa epístola carinhosa que nos ensina o que é mostrar amor e amizade e cuidado para alguém que está trabalhando, que está servindo a tua igreja. Que o nosso foco não seja apenas o nosso ministério no nosso bairro, na nossa cidade, mas que possamos ter um olhar para com o trabalho do reino, o seu trabalho invisível que o Senhor está operando através da sua palavra, o seu Santo Espírito. Nos ajude a perseverar e sermos fiéis no amor e na amizade cristã. Eu peço isso em nome de Cristo. Amém. Obrigado.